Boa noite, amigos do Melodia de Terreiro, programa número 18. E hoje especial, né? Nós temos Babalaô, Mãe de Santo e até a escritora veio nos prestigiar. É isso mesmo, deputado? Que coisa, né? Fantástico, né? Vamos começar, então. O Maxwell vai ser gentil com as meninas, né, Maxwell? E vamos começar pela Cláudia Coelho de Menezes. Ela mora em Teresópolis, é uma privilegiada, não é isso? E ela é apenas poeta, escritora, com uma experiência de mais de 10 anos em trabalhos teatrais e parte em atuação em escolas de educação infantil e ensino fundamental. Né? É formada em letras, muito bom, com 27 anos de serviços prestados ao magistério público, nos segmentos de língua portuguesa, literatura, com educação de ensino fundamental e educação infantil. Ela é editora-chefe do jornal Alecrim, apresenta e produz um programa chamado Encontro das Artes, veiculado em 2 canais de TVs a cabo e sites. Apresenta o programa Vitrine, também em 2 canais, com 6 livros publicados e participações em antologias e coletâneas. E é membro da Academia Teresopolitana de Letras, de Teresópolis, é claro, né? Membro da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Fórum de Cultura de Teresópolis. E as obras delas são Potiara, literatura infantil, Niara, Sob a Luz Vermelha e Memórias de Mão de Pemba. É só isso, Cláudio? Você não tem nada mais? Nossa, mas precisava ler o currículo todo assim, minha gente? Ô, Maxwell, não, numa boa, mãe Verônica, eu até desanimo de apresentar qualquer coisa aqui. O meu currículo, então, vou te contar, uma vergonha perto da Cláudia. Que vergonha. Meu querido Babalaô Maxwell, do Ilê Aorum, né? Donos dessa cabeça aí é Oxóssi e Oxum, não é isso, Maxwell? Exato. Isso aí, né? Ele é chefe... Né, não estou ouvindo. Quem não está ouvindo? A senhora? Não, verifica aí, que tá direito, tá ok. Ué, verifica aí. Vou voltar para né? Você ajuda ela aí? Sim, tá. sim. O Maxwell tem o centro dele, o terreiro dele, na Gamboa, não é isso? E a mãe Verônica, que é a mãe pequena do Centro Espírita Santa Bárbara e Vovô Benedito, ela é a mãe pequena, a direção da casa da dona Zilésia Volino, que tem 85 anos de idade, né? E fica situada em Magé, não é isso, mãe Verônica? Não é isso? Boa noite, é isso sim, deputado, irmão. Olha só, olha, bacana, olha a Lília chegando, olha a Lília aí, gente! Né? Deu problema, outra parede. A mãe Lília, da tenda espírita Boiadeiro da Mata, né? É óbvio, né, que o guia-chefe é Boiadeiro da Mata e fica na Taquara, o terreiro dela. Vamos conversar um pouquinho, pessoal? Vamos lá? Vamos. Ô, Cláudia, a gente podia puxar aqui por um assunto que todo mundo... Eu vou fazer aqui uma... A gente sempre fala de preconceito e tal, mas hoje eu queria começar por um assunto que me parece interessante, porque você tem livros de literatura infantil dirigidos e com citações, pelo que eu entendi, né, das religiões afro-brasileiras, não é isso? Pelo que eu entendi é isso. E são infantis, não é isso? São. Memórias de Mão de Pemba, etc. Memórias de Mão de Pemba não é infantil, não. Ah, não? Não. Potiara é? Potiara é. Potiara. Que gracinha. Potiara é. Deixa eu te perguntar. Esse Potiara não foi editado pela editora Aruanda, não, né? Não. Não, né? Aliás, em falar nisso, Alessandro, a Aline
deveria participar. A Aline é proprietária da editora Aruanda, e eles têm um acabamento de livros espetacular, muito bom, etc. Era interessante ouvir alguns escritores também. Tem muita gente de literatura infantil voltada para as religiões afro-brasileiras. Eu queria começar, talvez, perguntando a vocês, é o seguinte: vocês notam uma presença de mais jovens, pessoas mais novas, não é crianças, de novas, dentro dos terreiros? Mãe Lília, vou começar pela senhora. Qual é a sua opinião? A senhora sente isso? Não. Sinto, sim. Sinto e percebo. Tem várias, bem mais jovens entrando agora. Está tendo uma grande procura. Minha querida mãe pequena Verônica, e aí? É por aí também na sua casa? Você sente presença de jovens? Bastante. Ela está com a conexão dela, é que está interrompendo, é a conexão dela. Procurando, querendo descobrir, estão abrindo mente para isso. Caiu, eu acho que caiu. Enfim, tem bastante jovem procurando, está tendo algumas meninas que vieram, se batizaram no evangélico e começaram a despertar para algo mais. E está encantada e está vendo que toda aquela demonização não existe e está sendo muito legal. Só que é aquilo, né? Diferente da minha época lá atrás, né? Eles vêm com muita foice. Com muita muito pergunta, bom. Não é? Maxwell, você acha que o pessoal vem com muita curiosidade, para cheio de pergunta, não? Sem dúvida, Vem, sim. Eles chegam com bastante perguntas, bastante por quê. Não tem, eu não sei se eu estou certa, mas eles não têm aquela paciência que nós tínhamos lá atrás, quando entrava no terreiro, né? A gente entrava devagar, na hora certa, pelo menos o meu tempo era assim. Não é que esteja errado, porque a geração está assim, né? Eles estão com bastante energia e bastante dúvidas e querendo saber tudo, mas bastante jovens, sim, que venham bem mais jovens para nós, afinal de contas. A Umbanda é isso, é libertar daquelas coisas feias que às vezes vêm de família, entendeu? Eu fico muito feliz que eles venham bastante. Sim. Só que a gente tem que ter um jogo de cintura. Maxwell, o senhor sente isso também, não? Com certeza, com certeza. Essa parte até é engraçada, porque, de fato, a gente vê hoje um movimento muito grande, né, da juventude, em ser curioso quanto às religiões de matriz africana, e eles acabam vindo, sim, aos terreiros não só de Umbanda, de Candomblé, também de Ifá, e acabam, às vezes, até, como disse a mãe agora há pouco, se sentindo um pouco afoitos, né, pulando algumas etapas, mas cabe muito discernimento do dirigente e das nossas ferramentas, como os livros, para poder auxiliá-los, né, nesse momento de ingresso no novo, né? Aqui a mais experiente é a Lília, a mãe Lília, que está com 47 anos de casa. E, mãe Lília, a gente, essa presença do jovem, eu sempre falo aqui, né? Quando eu era menores, corria os terreiros com meu pai, minha mãe, não sei o que, naquela época, eles estavam vivos e tal, a gente ouvia muito quando havia uma pergunta, né? Isso não é da época do Alessandro, nem da época do Maxwell e nem da Verônica, e muito menos da Cláudia, né? Mas eles, tudo que se perguntava, a mãe de santo respondia o seguinte: isso aqui é mironga, quer dizer, é segredo, não pode perguntar, né? Certo. E tudo bem, porque, né, fundamento, etc, etc. E eu acho, e a palavra afoito, usada pela Verônica, é perfeita. Os meninos são afoitos, estão curiosos. E outra coisa também, né, o Maxwell, a garotada toda que está chegando para os terreiros de Umbanda e Candomblé são meninos mais instruídos, numa geração de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de não sei o quê, YouTube. E você tem ainda o terceiro fator a ser considerado, né?
que eu brinco sempre, que é o pai Google de Aruanda, né? O pai Google responde, em grande parte, muita coisa, né? Ô, Cláudia, você disse que o seu livro Memórias de Mão de Pemba são para adultos, não é? É adulto, adolescente, quem está chegando no terreiro. Mas eu queria falar do livro Potiara, que é uma literatura infantil. Como é que uma criança vai entender negócio de orixá, de guias, entidades, caboclo, preto velho, indígena? Não, indígena ele entende, desde cedo. Mas o Potiara trata de quê? A Potiara é uma índia, né? Pelo que eu estou vendo aqui de longe, né? Não é isso? Não? Isso, a Potiara é uma índiazinha. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu abordei as energias dos orixás. Para cada energia, para cada orixá, eu fiz um personagem, uma personagem. Porque assim, além do livro poder abraçar até as crianças, né, filhos de pais umbandistas, candomblecistas, enfim, ela também abraça as crianças que não têm nenhum conhecimento da religião, o que contribui também para desmistificar, para tirar aquele preconceito que já é enraizado desde pequenininho na galera. Então, a Potiara é uma índiazinha e ela traz, né, todo o conceito de Oxóssi. Então, o que Oxóssi traz para a gente? É o cuidado com a natureza, é o respeito aos mais velhos, são toda a parte energética, né? É o cuidado, né, com as ervas medicinais, né? A cura através dos banhos, da defumação. Então, a história ela aborda todos esses temas, né? Além da fé mesmo, dela se dirigir, né? Quando ela faz uma oração. Agora, então, tem tudo isso no livro. Agora, um livro desse, é óbvio que você teria grandes dificuldades de colocar ser distribuído em escola pública, né? É inimaginável, né? Não. Eu faço contação de história, inclusive dele em várias escolas, porque, na verdade, ali não diz o ritual da Umbanda, o ritual do Candomblé. Ele trabalha com as energias, ele trabalha ali com os valores, com o sentimento, mostrando as coisas de uma forma boa. Meio ambiente. Isso mesmo. Eu fiz uma... Vai, pode falar. É uma coisa que me chama muita atenção, é que tanto a Umbanda quanto o Candomblé são... Quer dizer, os cultos, né, afro-brasileiros, eles são muito ligados ao meio ambiente, à natureza, vamos chamar assim, né? É demais, né? Quer dizer, se você analisar bem, a gente tem uma ligação quase que intestina com com a natureza. É um negócio... Mas os orixás, eles são energias... Pois é. Tem tudo a ver com a natureza, eles são a natureza também. E você desmistifica isso tudo na literatura, não é isso, infantil? Eu transformo tudo isso numa linguagem que a criança possa absorver o que realmente a gente quer passar. Quando o Oxóssi trabalha com a gente, né? Quando o Oxóssi traz a energia dele, ele não traz esse amor pela natureza, ele não vem a força da mata, não vem a força dos remédios, né? Que se faz com as ervas, do banho de erva. Estou ouvindo, gente. Cada religião, cada ritual vai ter aí o seu jeito de trabalhar o Oxóssi, mas em suma é isso. Ele traz essa força, essa energia boa da mata, da natureza. Então é isso transformado numa linguagem que a criança entenda. Que a criança cresça entendendo que a mata, que a floresta, né, que os seres que tem na floresta fazem parte da energia dele também, da vida dele também. Entendi. E que ele tem que respeitar a natureza, respeitar os animais, ouvir os mais velhos. As plantas. Né? Isso aí. É isso aí. Vamos lá. Agora uma perguntinha. Deixa eu só falar para vocês. O nosso programa, nossa live de hoje, ela vai ser editada e transmitida pelas emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, além da Rádio Bandeirantes, e também pela Rádio Metropolitana. Então, nós vamos condensar tudo em 1 hora, para caber dentro direitinho, né? O Alessandro que faz esse trabalho. Então, só para você saber, quando for ao ar, a gente vai avisar todos vocês, né?
Ok. Eu vou começar pelo Maxwell, que é uma perguntinha, mãe Verônica, e a mãe Lilian também, essa resposta é importante, né? Meus queridos amigos, o pai Maxwell, o senhor já sentiu alguma vez algum tipo, ou percebeu algum tipo de preconceito religioso? Preconceito religioso? Até engraçado a gente falar nisso. Isso é frequente, né? Quando se adota, por exemplo, a vestimenta, os aparatos como uma guia, e ao caminhar, por exemplo, no Rio de Janeiro, até mesmo em Salvador, na Bahia, em diversos locais pelo Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Tem até um caso bem recente, na data de ontem. Eu estive presente no centro do Rio, ali pela Gamboa, pela Saúde, e simplesmente ao caminhar pela Barão de São Félix e por diversos pontos históricos da nossa cidade, houveram diversas abordagens com xingamentos, com palavras de baixo calão, com diversas falas nitidamente preconceituosas de cunho religioso. Então, evidenciando de fato que aquelas vestimentas, aqueles fundamentos, qualquer prática relacionada a religiões que não fossem a dita maioria, não eram bem aceitas ali naquele local. Então, a todo momento, desde olhares, desde falas, isso é bem frequente. Eu creio que... O que não aconteceria se vissem, por exemplo, uma freira, né? Ou um padre, não aconteceria. Com certeza não. Mas eu acredito que o preconceito, a gente sabe de onde vem normalmente, né? Verônica, você está me ouvindo bem, mãe Verônica, tá? Tá me ouvindo? Agora eu tô sim. Vocês aí, quer dizer, a dona Zilésia, com 85 anos, deve ter uma experiência, né, muito grande, etc. Mas você já sentiu, você pessoalmente, algum filho da casa sentiu algum ato de preconceito ou não? Infelizmente, deputado, a gente sofre sim. Eu, na minha vida familiar, já sofri, acho que toda a vida. E uma das que mais me chamou a atenção foi um determinado domingo, deve ter uns 2 anos isso, eu fui fazer uma entrega na beira da praia com uma afilhada, não estava de roupa de banda, não estava de nada, só fui fazer a entrega por causa do ritual anterior, no sábado. E eu cheguei na praia, eu não sei quem foi, porque eu não vi, mas tinha um grupo fazendo as orações deles, tinha outras pessoas. E quando eu me virei de frente para o mar, me ajoelhei, eu e a afilhada, para acender a vela, a primeira pedra foi atirada. A minha afilhada nova, madrinha, atirou uma pedra. Eu falei, não tem importância, a gente vai fazer o que tem que ser feito. A segunda pedra foi atirada. E a pedra é grande, tá? E eu ali firme, fazendo o que tinha que ser feito, acendendo as velas, de joelho para o mar, terminei de fazer o que tinha que ser feito. A terceira pedra foi atirada, foram 3. Levantei com muita tranquilidade, me afastei da beira d'água e fiquei próximo àquelas pessoas que estavam ali, até para ver se eles iam comentar alguma coisa e falar diretamente comigo, né? Eu, como filha de mãe, já estou muito calma, eu gosto muito das coisas calmas, mas eu também sou um pouco de tsunami quando é necessário, né? E eu fiquei ali aguardando na paz com a menina, mas dei um tempo ali. Não sei quem foi, deputado, eu não vi, mas foram 3 pedras que foram jogadas de encontro a nós quando a gente se abaixou para acender as velas e fazer as coisas. Cláudia, isso daria um belíssimo conto, né? Com certeza. As 3 pedras de Iemanjá, olha aí. Né? Olha. É um bonito conto, né? É um título. Né? De umas 3 laudas, pelo menos, né? As 3 pedras de Iemanjá. Tem aquele ponto de Xangô, pedra sobre pedra, muito bom. Pois é. Mãe Lilian, a senhora sentiu já preconceito alguma vez, não? Antes de eu falar sobre... Deixa eu fazer uma parte. A minha casa, ela já existe há 47 anos, mas antes ela era comandada pelo seu Altamiro Cabral, após a morte deles que nós tomamos conta, tá? Entendi. Tá bom. Bom, incrível, em relação à minha casa, eu nunca senti preconceito, nunca sofri intolerância religiosa, mas eu senti, Lilian, na faculdade, tá?
a gente fazendo graduação, e todos perguntavam assim, qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Na época, eu me ressenti, não falei minha religião, porque a maioria eram cristãos, né, assim, evangélicos, e tinha um certo preconceito em relação a gente. Então, depois eu fui descobrindo assim, uns 4 ou 5 que professavam a mesma religião, né, a mesma religião que eu. Aí fizemos amizade e tal, mas foi o único momento assim que eu sofri intolerância. Ou, como eu me visto de branco, é sexta-feira, e se por acaso eu não me vestir de branco, alguma coisa assim, as pessoas falam assim, não está de branco hoje, não? Só isso. Só isso mesmo, não tem que falar, assim, não tem o que falar. Graças a Deus. Entendi. Ainda não... não sofreu nada não. mais. Cláudia, você na sua profissão, você é formada em letras, né? Você é professora também, ou Cláudia? Sim. Deve ser, né, Cláudia? Pois é. Sou. E aí, você é uma pessoa, é uma intelectual, instruída, escritora, poetisa, tal, papapá. E aí, você já sentiu um olhar assim enviesado e tal, porque a Verônica, ela fazendo a obrigação pré-manjar é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Ela estava vulnerável e ela sofreu um ato covarde, né? A mesma coisa, de certa maneira, o Maxwell, quer dizer, caminhar na rua. Esse pessoal que xinga Maxwell, você já sabe de onde vem, né? Não precisa nem falar, né? Com certeza, com certeza. Cláudia, e você? Me dá um depoimento seu sobre preconceito, se você já sentiu ou não, ou você já foi testemunha. Eu tenho duas histórias, né? Uma recente e uma passada. A recente, né, não tão recente, foi quando eu lancei o livro Potiara e tal, e fui em algumas escolas particulares aqui na cidade onde eu moro. E, assim, infelizmente, o preconceito, né, como o próprio nome já diz, é um preconceito. As pessoas, elas não querem nem te ouvir, às vezes, nem saber do que se trata. Isso imposto por determinada doutrina religiosa. Então, porque ela é daquela religião específica, ela não aceita nenhum tipo de coisa de outra. Se eu tivesse levado o meu livro e o meu livro fosse voltado para a doutrina religiosa dela, certamente ela teria entregue o meu livro para aquela escola, né? Aceita fazer a contação histórica, que é um trabalho até voluntário que eu faço por aqui. Tem várias escolas que, assim, que eu apresento, que eu vou sempre, e o pessoal gosta muito. Mas quando a gente encontra uma pessoa que ela é doutrinada naquela religião específica, né, no protestante, infelizmente, né, eles acham que só o que é dali que é certo. Não param para te ouvir, não param para ver. Né? Isso foi uma coisa ruim, porque aí toda uma escola deixou de receber o projeto, deixou de receber por conta da orientadora pedagógica, nem foi por conta do dono da escola. Anos depois, eu soube que o dono da escola pertencia acho que foi ao Ramatiz até, né? Tinha até vínculo espiritual, tudo, espiritualidade e tal, e ele nem soube desse episódio na própria escola dele. Então é uma coisa assim, eles barram logo na entrada. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, praticamente, com a minha mãe e meu pai. A gente respira Umbanda a vida inteira, né? O meu filho é vereador no Rio de Janeiro também, né? A bandeira nossa é a bandeira de combate ao preconceito religioso. Quer dizer, eu, como deputado, metade do meu tempo, do meu esforço é para isso, né? Eu fiz muitas leis e criei o que eu acho que daqui a uns anos vai se considerar um absurdo. Eu tive que criar uma delegacia de combate à intolerância. Então, de louco, né? Você precisar de uma delegacia especializada, né? Porque uma delegacia especializada na mulher, você entende, né? Da criança ou adolescente, você entende, mas precisar criar uma delegacia de combate à intolerância, realmente, eu me orgulho de um lado, mas me espanto por outro, né? E eu vejo muitos jovens entrando dentro dos terreiros, mãe Lilian e mãe Verônica e Maxwell. Sabe o que me preocupa?
será que eles estão antenados com esse assunto? Esse assunto é tão grave, é tão sério, ele é extremamente sério e está ficando tão sério quanto o racismo. Né? Tão sério quanto o racismo. Eu queria que vocês acompanhassem meu raciocínio. Verifica uma coisa. Reparem que a luta do movimento negro ela não avançou tanto como dizem, não. Você ganhou leis, mas você não ganhou a mente e o coração das pessoas que continuam racistas. A mesma coisa é a luta na área religiosa. Hoje, eu fiz todas as leis do Estado do Rio de Janeiro, são minhas. Até delegacia a gente tem. Mas o preconceito religioso está aqui dentro. Ó. Você imagina uma criança, o Maxwell, né? Imagine Verônica, né? Imagine vocês, uma criança que cresce dentro de um lar ouvindo, né, que o negro é um ser inferior e que os umbandistas cultuam um demônio, etc. Essa criança vai virar um adulto convicta que isso é uma verdade. E outro dia nós fizemos uma grande discussão, é até bom, Cláudio, você estar presente, viu, Lília, dizendo o seguinte, que nem a escola muda isso. Eu acho muito difícil, porque a escola pode balançar um pouco as convicções, mas a criança ouviu, até ela virar adulta, ela só ouviu isso, que negro é um ser inferior e que a Umbanda cultua demônios, o candomblé, etc. Agora, interessante é que a luta dos homossexuais avançou de verdade no coração e mente. Reparem que as pessoas... Eu estou dizendo que eu venho de uma geração, né, Lília? A Lília, né, é mais madura, a Verônica nem tanto, nem o Maxwell, e nem a Cláudia. Mas, Cláudia, a gente vem de uma geração que o homossexual era estigmatizado à enésima potência. Eu acho que o grande avanço é que hoje o homossexual, apesar de ser protegido pela legislação, blá, 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 não sei o que e tal, mas ele finalmente ingressou na sociedade. Então, ele não é tolerado, ele não é aceito, ele está cada vez mais integrado. E o negro e o umbandista, o candomblessista, não. Não. Eu digo isso porque todas as leis que você imaginar, o que você falar de lei aí, eu já fiz em defesa dos umbandistas e dos candomblecistas. Mas eu noto que o ranço... Você vê, olha, o pessoal xingar o Maxwell caminhando na rua, jogar pedra na Verônica. Bom, os casos nós já sabemos aí que tem, né? Incêndio de terreiro, traficante expulsando não sei o que terreiro, você tem 1000 casos, não cabe aqui falar sobre isso. E isso me preocupa, Cláudia, você que é, né, uma professora, né, uma intelectual, porque a gente se pergunta, o que faz? O que se faz? Eu vou começar pela Cláudia e eu queria ouvir a opinião do Maxwell, da Verônica e da Lília nisso. O que se faz diante desse quadro? Né? Lei já tem, ok, pessoal? Lei já tem. Lei já tem. Vamos lá. Vou começar pela Cláudia, já que eu falei nela. Vamos lá, Cláudia. Olha, com essa comparação que o senhor fez aí sobre, né, homossexualidade, que eles já estão mais avançados, você já parou para pensar quantos anos que se faz, por exemplo, a parada gay? E quantas pessoas uma parada gay arrasta durante essas manifestações? Você já parou para fazer a conta de quantas pessoas eles conseguem movimentar? De quantas pessoas se uniram e dão as mãos? Será que a classe, vou botar assim, né? Será que o grupo, né? Será que a religião que cultua orixás, será que os umbandistas, os candomblecistas, será que somos todos tão unidos assim?
a ponto de conseguir impor, né? Porque de certa forma, impor o nosso ponto de vista, é mostrar para eles o nosso ponto de vista. Olha, nós somos gente como vocês. Assim como vocês acreditam num Deus, nós também acreditamos, é o mesmo Deus, né? Enfim, mas será que são todos unidos? Será mesmo que quando acontece um incêndio, um apedrejamento, todo mundo dá a mão e vai fazer uma manifestação e vai para a rua, assim como os homossexuais fizeram há anos? Será que não está faltando um pouco mais de união? Eu sei que tem terreiro que segue um ritual, outro terreiro segue outro ritual, e às vezes eu vejo briga entre esses dois rituais. Será que o que está faltando não é mais união entre nós? Caramba! Mãe Verônica, pai Maxwell e Lilian. Vamos começar pela Lilian. A Lilian está com um rosto assim, com a mão na sobrancelha, te ouvindo, Cláudia. Mãe Lilian, a senhora primeiro, vamos lá. Deputada, eu acho que o preconceito, a intolerância religiosa, ele é comparsa do racismo, tá? E o que a Verônica, né? Foi a Verônica que falou? Não, quem falou foi a Cláudia. Foi a Cláudia. Ela está certa, porque dentro eu concordo com ela, porque nós temos vários segmentos dentro do espiritismo, tá? Então, eu sempre ouvi falar, eu gosto da Umbanda raiz, a Umbanda pé no chão, adoro ver caboclos dançar, adoro ver preto velho dançar, adoro tudo isso. Mas dentro tem um estigma. E falar que a Umbanda é coisa de pobre e de preto. Só que eu acho que não é isso. Tá? Então, há sim uma diferença, uma grande assim, não se consegue. E a religião é religar-se, né? Tá? Não é unir. E não acontece isso. Eu acho que está havendo, sim, uma separação. Daí... Você acha que a percepção da Umbanda que é uma religião de pobres e ignorantes, é isso? Que as pessoas que não conhecem acham isso? Sim, eu conheço várias pessoas, até chato a gente citar, tá? Vamos botar assim, o kardecista. Já citamos. Aí fala, a Umbanda é de pobre e de preto. Sabe? Eu gosto da Umbanda de pobre e de preto. Sabe? E isso é muito triste, porque separa. Tem uns que falam mal do candomblé, porque candomblé faz isso, candomblé, mas não procuram conhecer a essência da religião, a essência do negócio. São matizes africanas, são bacanas, vai conhecer, vai se esclarecer. Então, a ignorância gera tudo isso, sabe? É preciso esclarecimento. Quando a ignorância no sentido de ignorar, né? De ignorar exatamente, mesmo. Ignorar, não ter conhecimento. Assim, quando entra um jovem na nossa casa, a gente conversa com ele. Entrou agora um recentemente, vamos lá, ele sentou lá, conversou, explicou tudo, porque ele possa até vir sofrer pelo fato dele estar na Umbanda, né? Então, é muito triste isso. Realmente, precisa haver mais união. Eu acho que você, Lília, pessoal, que a Lília falou algo que é muito difícil de alguém falar, primeira vez que eu ouço isso. Que, no fundo, parte desse preconceito é interessante, Lília. Olha, você mandou bem, hein? Obrigada. Esse preconceito é porque as pessoas, no inconsciente coletivo, repousa a ideia de que os cultos afro-brasileiros, as religiões afro-brasileiras são coisa de pobre e preto. Exatamente. Pobre e preto. Eles não imaginam que tem uma Cláudia, que tem uma Verônica, um Maxwell, uma Lilian, por exemplo. Não imaginam isso, né? Eu não sei se nós chegaríamos assim a esse julgamento dos kardecistas, ou Lilian, sabe por quê? Hoje o que tem de caboclo e preto velho baixando em centro kardecista. Mas assim, eu não quero generalizar, mas são pessoas que frequentam e falam, né? É inteligente, hein, Lília? Você. Sabe, a Lília falou um troço que, olha, vou te contar uma coisa. É isso aí. E tem racismo, sim, na parada. Tem racismo, são comparsas.
São comparsa, a intolerância religiosa e o... Resumindo, é o seguinte, na cabeça dele, você gosta de macumba, é troço de ignorante, exatamente. Preto, analfabeto, eles não falam que médico de pobre é macumbeiro? Não, médico de pobre é macumbeiro, é o que eles falam. É isso aí. Verônica. Ô, Lília, você acabou com a live, pô. Polêmica. Verônica, você concorda com a Lília, Verônica? Hein? Olha, Lília, eu tive 5 anos dentro do kardecismo, né? Aí o falou aí que tem caboclo, preto velho, baixando, é isso aí. Só que eu acho também, além disso aí que vocês falaram, que nós precisamos nos assumir como macumbeiro, sim, como um bandista, como candomblessista. Por que eu estou falando isso? Porque dentro eu sou enferma, trabalho na enfermagem e observo muito que nós temos uma ficha de internação a qual está pedindo ali religião. A religião, sim, eu sei disso. E eu observo, sem declaração, mas os irmãos evangélicos, pode dizer assim, todos eles falam, batismo, da denominação. E eu fico observando, gente, não é possível que uma enfermaria de 15 leitos, um do lado do outro, tudo cheio, não deve ter ninguém aqui. E eu vejo que é só sem declaração. Quando eu vou no cidade, começo a conversar, eu descubro que é de uma religião matriz africana. Então, eu fico me perguntando por que não se assumir. Quando a gente se nega, a gente deixa de existir. Eu acredito nisso, sabe? Claro. Quando eu entrei para o hospital, ninguém falava da sua fé, todo mundo quer. Quando eu me denominei, sou um bandista, apareceu médicos, apareceu enfermeira, apareceu todo mundo, que só estava faltando alguém falar por ele, como se eu tivesse dado a força deles se mostrarem como são. E eu sempre vou votar, e eu sempre, nunca vou negar minha fé. Eu acho que com isso, mesmo sofrendo intolerância, preconceito de familiares, de pessoas próximas, isso não me abala. Porque quando eu falo eu sou um bandista, as pessoas começam a nos olhar, uns com preconceito, outro até com respeito, porque eu não me assumo com medo, eu não me assumo debaixo dos panos. Quando eu era mais jovem, sim, eu lavava minha roupa, eu tinha vergonha, medo de botar na porta para os vizinhos verem. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, mais abusada, né? A gente tem que se mostrar nas declarações de qualquer lugar. Religião, umbandista, candomblessista, com firmeza, com coragem, e eu acho que vai divulgar e as pessoas não vão se sentir tão só. Quantos casamentos aí onde o cônjuge não aceita, né? Essa depoimento da Verônica, Verônica, eu vou te dizer por que você está lotada de razão. Eu só quero ouvir o Maxwell e depois eu vou voltar a você sobre... Você não sabia que você trabalhava na área de enfermagem, mas eu vou te contar não é história, não, é apenas um detalhezinho aqui que aconteceu comigo, pessoalmente, eu vou te contar. O Maxwell, e aí? Vamos lá. Sim, vamos lá. A Lília tem razão? É racismo? É achando que é coisa de preto, analfabeto, ignorante? É isso aí? Com certeza. Vamos lá. Essa é uma questão que hoje eu me sinto muito confortável em falar sobre, até mesmo enquanto negro, presente nas religiões de matriz africana. Fui criado por uma família, fui criado por uma família a qual não esteve presente nas religiões de matriz africana, e hoje, enquanto negro, presente nas religiões de matriz africana, presente no âmbito universitário, presente nesses espaços, eu vejo que sim. Vou fazer um adendo para poder esclarecer um pouco melhor essa questão. Hoje é muito comum ouvir-se das crianças, dos jovens, e até mesmo da época dos meus pais, crescer odiando seu cabelo, sua tonalidade de pele, o local onde você mora, as suas raízes. E aí, quando a gente adentra, né, nas religiões de matriz africana, a gente consegue reconhecer esse acolhimento dentro dessas casas
mas isso acaba não expandindo para a sociedade como um todo. E aí hoje a gente olha para esse espaço externo às casas de matriz africana, e a gente vê pesquisas como as divulgadas, por exemplo, no passado, pela Data Poder, e, enfim, diversas fontes de pesquisa, na qual evidenciam resultados em que o brasileiro, 81% dos brasileiros reconhecem o racismo no Brasil, mas 13% ainda não reconhece a existência desse racismo, e 31%, mais ou menos, não se acham preconceituosos. Então, a gente vê essa disparidade entre aqueles que consideram a existência do racismo, mas que não se dizem preconceituosos. Então, assim, a gente vê quase todo mundo reconhece, sim, um racismo, mas nunca faz parte de si, nunca reconhece esses preconceitos presentes em si próprio. Então, eu acho que, sim, eu concordo com as falas ditas de que hoje a intolerância, ela parte, sim, do racismo como um processo estrutural da nossa sociedade. Né? A gente consegue datar pelo menos de 1492, não vou bater o martelo diante disso, mas pelo menos a gente sabe que é um processo que já é bem enraizado, né? Exatamente, minimamente cultural. Exatamente. Eu queria dar só rapidinho, porque eu acabei não citando, nós estamos conversando e está entrando gente, falando, e mandando mensagem, e eu não citei ninguém. Você já me mandou, o Alessandro Valentim? Sim, todos os comentários já estão no nosso zap. Tá, peraí. Então, deixa só rapidinho aqui. Eu vou fazer, pessoal, bem rápido, senão interrompe aqui a live, né? Mas peraí, antes de eu falar, peraí. Deixa eu só aqui falar para a Verônica. Não, Cláudia, Lília. Oi. A Lília agora... Ela está ali quietinha. Sabe por quê? A Lília falou que ninguém tem coragem de falar. Entendeu? Que realmente... Eu digo isso, rapaz, porque por exemplo, minha avó era negra, era da cor aqui do Maxwell, né? Então, meu pai era mulato, casou com uma italiana, né? E eu fiquei mais branquinho assim e tal, né? Mais ou menos, mas o cabelo, sabe como é que é, né? Não nega, né? Então, estamos lá, firme. Então, eu sei exatamente os dois lados. E a família da minha mãe, toda italiana, ficava pé da vida que minha mãe casou com um cara que era mulato, né? Que hoje em dia, aliás, mulato, tá errado falar, mas vamos lá, só para esclarecer. E eu tinha uma tia, e eu branco pra caramba, porque eu puxei a minha mãe, italiana, mas ela só se referia a mim como esse negrinho. E eu branco, eu tenho sarda, o Maxwell, eu tenho sarda, olha só que doido, né? Né, Cláudia? Sarda só dá gente por causa da minha mãe. Mas olha que doideira isso. Mas deixa eu falar. Eu no dia 8 de julho, já tem um mês e pouco, eu fui fazer uma cirurgia de coluna. Uma cirurgia até séria. E tô bem, tô tudo direitinho. E fiz a tal ficha aí na área de enfermagem. Religião. Aí eu enchi a boca, né? E lasquei lá, umbandista. A mulher que estava fazendo a ficha abriu o olho. Eu acho que ela era evangélica. Deve ser. Você sabe que eu pensei que ela ia perguntar para mim, tem certeza? Não quer mudar antes da cirurgia? Não, rapaz. É porque ninguém fala, deputado. Peraí. Bom, mas quando eu ideia entrar no hospital, o pessoal sabia, é o Atila Nunes, o pessoal, né, macumbeira, aquelas coisas, né, você já sabe. Né? Meu irmão, o que apareceu de enfermeira, técnica de enfermagem do santo, do axé, olha, foi médico. Rapaz, ele se abrindo, sabe como é que é, Cláudio? Assim, é inacreditável, é como se fosse uma maçonaria. Todo mundo fica calado, porque nem todo mundo sai na rua como o Maxwell, certo? Você olha assim, a Lília, uma senhora... Parei de escutar de novo. Né? Caiu. A Verônica, eu com esse bigode, tal. Aí você chega, entrega, quando você fala, o que aparece...
porque as enfermeiras não têm guia, não tem, pelo menos não dá para ver, né? Todo mundo de máscara, touca, né? E aquele uniforme, né? Mas eu só queria fazer esse registro, só porque, até por coisa engraçada, etc. Deixa eu falar para vocês o seguinte: a Valéria Oxuncare mandando um beijo para todos, Gustavo Lucena, meu querido Vanildo Alves, a minha queridíssima Meirilane Braga, professora Meire, lá de Guapimirim, Fernanda Montesano, a Kátia, minha querida Kátia Soares, meu Deus do céu, Maria de Lourdes Costa Barros, professora, colega aqui da nossa convidada especial da noite, a Cláudia, o J. Melo, quem mais? Tami Volim. É Mãe Zilésia que está vendo. É, jura? Não sei. É? Cadê ele? Tá bom, vamos lá. O Tami Volino, com a Mãe Zilésia presente. A Solange Alves dos Santos, salve o Caboclo Boiadeiro. José Josenir Pereira, do Ceará. A Valéria Feijó, de Londres, no Reino Unido, United Kingdom, Umbanda Temple Ogum Beramar, Utobem, um abraço, pai Fernando de Obaluaê. Cláudia, depois você me diz como é que é Saravá em inglês, tá, querida? Vamos lá, Fernando de Obaluaê, um abraço para você. Não deve ser hi, né? How are you? Não pode ser, você não vai chegar para uma entidade... Né? E como é que é Saravá? Você não vai dizer hi, né? Não pode ser. É Saravá mesmo. Deve ser Saravá mesmo. Tati Rangel, Verônica, você é uma pessoa maravilhosa, Magé bem representada, Pouso Engenho, Cinéia Rocha, Jorge Derix, a irmã Cláudia, a linda, Mercina Maria Barreiros. Do Japão, o Márcio Yoshikawa, dando um saravá para vocês e falando bom dia, porque lá é bom dia, essa hora. Leonardo Matos, mandando um abraço para o Babalaô Maxwell. O Camilo de Paula Silva, Fábio Negreiros, Regina Célia. Aliás, a Kátia está dizendo aqui que a flexibilidade da literatura infantil é imprescindível para desmistificar estereótipos preconceituosos dentro da cultura. Dayana Neves, Maxwell, meu sobrinho. Fábio Negreiros, orixá é vida, orixá é natureza. Rosana Valéria Vale, Mundo da Malu Games, Benedito Cícero, Jane Silva, Tata Lacambi, gostou da fala, a Kátia parabenizando o Babalô Maxwell sobre o racismo religioso. Alan Magalhães, Valéria Feio. Também a Valéria dizendo que se preocupa muito com preconceito. Fábio Negreiros, União e Comprometimento. Norma Cândido, parabéns, Cláudia, lindas palavras. Ordem Espiritual Caboclo, Cobra Coral do Babaluxá, Célio Silva da Costa. Gustavo Lucena dizendo que o espiritismo, no geral, sofre preconceito. A Ana Kelly Menezes, na Umbanda encontrei amor, respeito e irmandade. O Márcio Yoshikawa diz que lá no Japão, ele diz o seguinte: aqui no Japão, com orientação de Pai João das Matas, a Umbanda está evoluindo. Rosana Valéria Vale, Simone Machado, Luiz Carlos Campos, Carlos de Xangô, Cabocla Jurema da Praia, um abraço para todos. Vamos voltar aqui ao nosso stream, está aí a saudação de parte das pessoas, está entrando mais gente, mas a gente depois, antes a gente encerra, até porque já são 7h51. Falamos sobre preconceito, acho que a gente pode virar a página, falamos sobre a garotada que está aí, etc. Mas a gente não falou no principal, né, Lilian? Você matou, tudo bem, não, tá legal. Vamos lá, nós temos leis,
Temos uma delegacia especializada, a DECRAD, que eu criei, ótimo, maravilhoso, coisa e tal. Nós temos o diagnóstico, né, Cláudia? O diagnóstico foi dado, realmente, né? A percepção das pessoas. Por outro lado, a Cláudia diz que eu não entendi, que ela insinuou, não, que ela disse claramente o seguinte, que nos falta união. Eu entendi isso. Quer dizer, quando acontece o apedrejamento do terreiro, ninguém vai para a rua. Protestar. Né? Ninguém faz uma manifestação, etc. E aí, pessoal, o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode construir? O que mais a gente pode enfrentar? O que mais se pode fazer nisso? A gente não pode agarrar as pessoas num terreiro e botar na rua para fazer uma manifestação. Até porque, Cláudia, isso é para sua reflexão. Lília, olha só, já que você pegou a gente de surpresa com... Não, pegou de surpresa com uma coisa, uma verdade, né, verdadeira, isso não é uma redundância, isso é um reforço, né, Cláudia, de linguagem, né, a verdade verdadeira. Você sabe disso que a língua portuguesa permite isso, né, essa ênfase. Mas a grande verdade é a seguinte, nós somos uma religião que deve ter no Brasil... Eu corri muito terreiro na minha vida, mas eu vou dizer para vocês, eu acredito, o IBGE fala, juntando todo mundo, alguma coisa de 7%, 8%. Eu acho que nós vamos a mais. Nós devemos bater mais ou menos entre 15% dos brasileiros, porque tem muita gente que chega na hora H, qual é a sua religião? Aí fica nervoso e fala católico. Ou então diz que eu sou espírita. É nada, o cara é do candomblé, do axé, entendeu? Mas eu sou espírita. Né? Me dá uma raiva isso, sabia? Eu também dou. É espírita. Espírito uma ova, pô. Tu é... Um bandido. Então fala macumbeiro logo de uma vez, cara. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Tem um lado positivo que a garotada está entrando nos terreiros. Legal. Né? Significa que a religião não está ficando velha, né, Cláudia? Porque né? Religião e clube, você conhece, quando chega no clube só tem veinho, não é isso? Não é verdade? Aqui em Teresópolis, eu fiz, alguns anos atrás, um festival chamado Ogamirim, Festival do Ogamirim. E as crianças eram convidadas a tocar o atabaque. Então, tinha criança de 2 aninhos até 17. E, assim, eram eventos muito legais. A gente parou por conta de dificuldade, preconceito também. O Tião Casimiro não estava nessa, não? Não. Não estava. Em todas essas, né? Então, eram eventos que juntavam, né, a literatura infantil, mostravam, conscientizavam, ensinavam para as crianças... E tinha essa parte também do Ogamirim. E vinha, assim, muita criançada. Olha, e quando eu falo de união, né, de união da religião, é justamente isso. Não é questão de ir para fora, fazer manifestação, mas, assim, participarem mais, né, se juntarem, conhecer o terreiro do seu amigo, o ritual do seu amigo, né, se juntar nessa forma, um conhecer o outro e aceitar o ritual que o outro segue. Isso dentro da própria religião. E isso, muitas vezes, não acontece. Então, acho que a falta de união, quando eu falo, é isso, é chegar a todo mundo, Cláudia, se abraçar mais. Agora, Cláudia, a gente tem que dar um desconto, viu, Cláudia? Você que fala sobre união, etc., é que, às vezes, é difícil para uma funcionária, não é, Maxwell, dizer o seguinte, olha, eu sou um bandista, não é fácil. Nós tivemos um caso do Rafael, no mês passado, que até nós colocamos nossos advogados para defendê-lo e tal, que no Supermercado Mundial ele era, né? Eu acho que ele saiu de lá, né? Não sei se era. Funcionário mundial e chegou lá com uma máscara de Ogum. Com o símbolo de Ogum. Uma máscara. Ele foi perseguido implacavelmente durante um mês para que pedisse demissão pelo chefe dele. Então, você tem esses problemas. O que
nós também temos que complementar a Lília, é o seguinte, que 90% desses ataques vêm dos neopentecostais. Sim. Você também querer dizer que, o povo não. Você pode estar certo, Maxwell, que você andando na rua, e pode estar certo, Verônica, que aquelas pedras foram, olha, a chance de terem sido lançadas por fanáticos religiosos neopentecostais é muito grande. Todas as pesquisas nossas, 90% dos ataques às igrejas católicas e aos terreiros de Umbanda vem de fanáticos religiosos neopentecostais, que pegam o livro, a Bíblia, né, como uma versão divina. Né? Não sabem interpretar a Bíblia, né? Eles interpretam a maneira deles. Lília, eu sou um estudioso disso. Né? Até porque eu tenho que ser um estudioso disso. Claro, lógico. Né? O maior estudo que existe feito até hoje sobre a Bíblia foi feito por teólogos americanos. Tem uns 20 anos isso. É um estudo profundo sobre a Bíblia. Né? Já teve outros estudos, né? Vários estudos sobre a Bíblia. E eu não queria me deter nisso porque é a religião dos outros, etc. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós não temos um livro sagrado na Umbanda nem no Candomblé. Né? O ritual que você pratica aí deve ser diferente do que você pratica lá no terreiro da Verônica, que é diferente do ritual do Maxwell. Mas tem algumas coisas, a maioria é semelhante. Mas quem comanda, olha só que coisa de louco isso. Isso aí Cláudio, isso aí é para você refletir, que você já viu que você deve ser um bom papo para a gente. Um dia que eu for a Teresópolis, vou aí. Tá bom. Seja bem-vindo. Você tem na Igreja Católica o padre e os fiéis, certo? Na Igreja Evangélica você tem o pastor e os fiéis, certo? No judaísmo você tem o rabino e os fiéis, certo? No islamismo você tem o imã e os fiéis, certo? Na Umbanda e no Candomblé você tem o pai de santo, e aí, antes de chegar nos fiéis, você tem caboclo, preto velho, orixá, você tem um monte de entidades que essas é que comandam a sua casa. Exatamente. Então não adianta livro sagrado, que quem comanda isso tudo é a entidade. As entidades, isso mesmo. Se ela manda você botar uma vela de cabeça para baixo, não adianta. Mas a Verônica bota de cabeça para cima. Verônica, e daí? Mas o meu caboclo sete flechas manda colocar de cabeça para baixo. Exatamente. Então, e é bom que seja assim. É bom mesmo. É bom que seja assim. A gente transmite pela oralidade, né? Oralidade. A história pela oralidade. Eu estava pensando, outro dia, o Tião trabalha com a gente, né? Na nossa equipe. E aí eu estava vendo o Tião cantar, e aí ele cantou o ponto de candomblé. Daí eu chamei ele assim, pô, Tião, esse ponto eu não conhecia. Aí, eu aprendi no terreiro tal, não sei o que e tal, há muitos anos. Eu fico imaginando, Lília, hein, Maxwell, os pontos, as corimbas, os cânticos, atravessando séculos de colonização para chegar até os dias de hoje. Até os dias de hoje, né? É verdade. É um negócio de louco. Onissaure, Aunagé. Você vê as pessoas cantando isso. É um negócio muito fantástico. Lindo. Muito lindo. Os pontos de caboclo sete flechas. Aí, quando eu chego no terreiro no Rio Grande do Sul, a batida é meio diferente, não sei o que e tal, né? Eu acho a batida do Carioca a melhor delas. Eu acho... né? Eu sou fã incondicional né? O atabaque tocado pelo Carioca é imbatível, imbatível. Mas você chega em São Paulo, é uma outra batida. Você chega em Pernambuco, é outra. Não sei o que é outra. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu acho que a Cláudia bateu numa tecla importante que foi, na minha opinião, realmente eu acho que poderia ter algum tipo de manifestação maior. Tanto é verdade que, no final, quem se manifesta em nome da religião sou eu. Mas eu sinto falta.
numa hora dessa, de algum chefe de terreiro, sabe? A gente juntos, etc. Outro dia eu peguei algum chefe de terreiro, foi o governador. Né, para resolver. Eu falei, não dá. Né? Negócio de traficante expulsando terreiro não dá. Não dá. Né? A Lilian tocou num ponto importante, né? Tanto que a Verônica e o Maxwell concordaram com isso aí. Mas eu acho que vocês, hoje, eu não sei, essa live ela foi interessante, Cláudia, ela foi muito interessante. E eu acho que a gente tocou, para quem está acompanhando, nós falamos algumas verdades aqui que nem sempre são ditas. Né? Isso que a Verônica falou na área de enfermagem é verdade, Verônica. Muita gente chega lá e diz que é espírita, né? Que é mais leve, né? Pega melhor, né? Não tem mais declaração. Chique. Não, é mais chique, né? Ou espiritualista, chique, né? ou espiritualista. Aí, espiritualista, pior ainda, é espiritualista. Aí, quando a gente vai estudar, escuta ela cantando, o paciente cantando baixinho, aí eu, opa! Aí eu... Não, mas espiritualista, gente, todo mundo é, né? Com certeza, com certeza. Até o muçulmano é espiritualista, cara. Pois é, mas aí eles falam assim, sou espiritualista, aí não tem conotação de macumba, de nada disso. Eu acho que nós temos, sim, que ter mais deputados, mais pessoas na política, sim, concordo, conosco, e que nós possamos, sim, falar, sou um bandista. Perguntou, sim, vamos falar sem medo. Quem tem que ter medo são eles, de saber que nós estamos fortes, nós podemos ir em frente, nós vamos em frente. Não foi pedra que parou de eu fazer a minha entrega e não vai ser ninguém que vai calar minha boca. Somos um banda, sim. Olha aqui, pessoal, nós estamos aqui conversando, entraram mais pessoas, né, Alessandro? Nós vamos... Eu gostei muito aí dos pitacos aí de todos eles, sabe? Bom, não, Alessandro, eu estou aqui, a minha cabeça está a mil aí com esses depoimentos, hein? Você não imagina aí, olha, isso aí que hoje você falou aqui foi muito grande. O Alessandro mandou aqui... Alô? Oi, caiu de novo. Não estou escutando, gente. Vê aí. Caiu. Ela vai voltar. Vai voltar. O Guilherme Maia manda um abraço para todos, dando parabéns. E dizendo que é importantíssimo ressaltar a necessidade de organizar resistência para a dignidade da cultura e da fé que vem sendo atacada. Obrigado pelos comentários carinhosos, Guilherme. O Luiz Carlos Campos, combater primeiro o preconceito para que haja união. O Carlos de Xangô, dando um abraço a todos, não é? A Dona Zilésia mandando as bênçãos de Oxalá. Peraí, caramba, entrou muita gente aqui. Peraí, caramba, muita gente. Peraí, calma, Alessandro. Peraí, aí é muita gente, caramba. Peraí, devagar aqui que ele mandou muita gente. Peraí. Caramba, agora se ferrou, caramba. Como é que... Peraí, pessoal, que eu sou meio enrolado isso aqui. Já falei no Ceará, já, né? Peraí, você caiu aqui de repente muita gente, é só por isso. Ih, gente de Deus, vamos lá, vou tentar aqui, tá bem? Tomara que eu não fale nada aqui. Se falhar, vocês me perdoem, por favor, tá bom? Tá aqui, vamos lá. Simone Machado, Luiz Carlos Campos, abraço Luiz do Guararema, Carla Veiga da Uxum, foi um terreiro que pegou fogo, mas não foi nada de tolerância religiosa, não. Na correria aqui, mas na gratidão, mais uma vez, pelo apoio da família Átila Nunes, bênção, mãe Carla da Uxum, do Centro Espírita Templo de Ogum, e Caboclo Rompe Nuvem. Alessandro, temos que dar uma atenção especial ao terreiro. Ele pegou fogo, mas não foi nada de tolerância, não. Acidente mesmo, né? E os vizinhos evangélicos ajudaram a arrumar. Pois é, até os evangélicos ajudaram a arrumar. Baranguinha Mary, né?
a Ana Maria, tudo isso aqui mandando abraço para vocês, tá bem, pessoal? Tá? Bimbinho do Quintal, Claudinha, Alan Magalhães, Guilherme Maia, Luiz Carlos Campos, Carlos de Xangô, Cabocla Jurema da Praia, Manuel Souza, Lucas Matos, Leila Rita, Daniele Faria, o Márcio, lá do Japão, diz que precisamos entender que uma parte desse preconceito é composto de pessoas que já passaram em alguns trabalhos de Umbanda e tiveram decepção, que é a mesma coisa que acontece com evangélicos e tal, dão dinheiro, e, né? Olha aqui, o pessoal de Londres dizendo que a tradução, ele diz o seguinte, do Umbanda Temple Ogum Beramar, ele diz assim, God Save the Queen, e o nome do hino nacional é o nome do hino nacional britânico, né? God Save the Queen, quer dizer, Deus salve a rainha. A tradução em português seria Deus salve a rainha, e Saravá poderia ser salve. Então pode-se dizer que é Save Ogum, ou Save Oxalá. Tá dado aí, tá? Eu nem vou perguntar ao Márcio Oshikawa como é que é no Japão, né, pessoal? Como é que é salve Saravá assim, em japonês. Não, nem quero perguntar, pelo amor de Deus. Júlio Ribeiro, um abraço. Leonardo Matos, mandando um abraço para todo mundo, dizendo que o racismo religioso precisa ser combatido por toda a sociedade. Vamos lá? Babalaô, Maxwell, nós chegamos ao final, estouramos nosso tempo aqui. Eu queria só as palavras finais para todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Vou aproveitar esses 30 segundinhos só para complementar e já despedir de todos. Claro. É importante aproveitar as falas que foram ditas para a gente entender que hoje nossos terreiros eles são ferramentas de formação de valoração desses fiéis, ou seja, eles formam os valores daqueles indivíduos. Então, eu acho que para que o indivíduo se reconheça e tenha a coragem de se intitular um bandista, ou praticante do culto de Fá, ou pertencente, isso precisa também partir de um processo que também inclui esses terreiros, que inclui a sociedade como um todo. E isso acaba trazendo a gente para um segundo movimento, de não confrontamento de indivíduos como unitários, né, na sociedade, indivíduos por si, mas reconhecer que esses indivíduos pertencem a uma instituição que também é uma instituição formadora dessa valoração desses fiéis. Então, a gente entender isso quanto um processo estrutural para dar nomes e cobrar aquelas instituições que realmente perpetuam esse processo, assim como foi feito pelo movimento LGBTQI, né? É verdade. Então, fica isso como resposta. E até mesmo como reflexão de que forma a gente consegue implementar isso dentro dos terreiros para que nós possamos, de fato, nos unir enquanto religião, nos unir enquanto praticantes das religiões de matriz africana. Ô Maxwell, eu acho que é isso que a Verônica tocou. Por exemplo, se a gente pudesse orientar todos os médiuns, dizer, meu filho, na hora de você responder um questionário, no hospital, na escola, no trabalho, diga que você é ou um bandista ou candomblessista. Não tenta disfarçar, sabe? Isso ajuda para burro. E também como reagir às afrontas que vêm adiante disso, como se preparar psicologicamente, né? De que forma ele reage também positivamente ou negativamente àquilo que vem como resposta a essa assunção da sua fé. Maxwell, tem uma frase mortal. Você... Qual seria ela? Não, é só você dizer, meu filho, Deus não tem religião. É mortal. O Estado é laico. Ué? Não, mas o Deus não tem religião. Qual é a religião de Deus? Então, entendeu? Você mata qualquer discussão com um argumento desse. A religião para nós é importante. Né? Para Deus, se você analisar, ela não é importante. Até uma pessoa que não tem religião, ela se comunica a Deus. Ela pode simplesmente vai para a janela e reza. Pronto, acabou. E aí?
Não é verdade? Com certeza, com certeza. Verônica, suas palavras finais, querida amiga, fale. Eu não poderia deixar de mandar um grande beijo para minha mãezinha que está aí. A história dela é maravilhosa, em frente do Gongá, com coragem, com raspa, como ela costuma dizer. Isso aqui é minha vida. Então, mãe Zlésia, eu te amo, meu respeito e minha admiração pela senhora. E a todos da mesa e os que estão do outro lado, vamos realmente assumir quem somos? Assim as pessoas respeitam mais a gente. Pode ter certeza disso. Grande beijo. Obrigada a vocês todos. Uma ótima semana. Mãe Lilian, fale! Sim, precisamos nos unir, ter nosso próprio evangelho, vamos dizer assim, sabe? Ter o nosso próprio culto e mostrar, doutrinar, conversar com as pessoas, e não mostrar mais, não nos esconder. Eu lá atrás me escondi um pouco dentro da faculdade com medo da reação das pessoas. Hoje eu não me escondo mais. Tá? Vamos nos unir, vamos nos dizer macumbeiro sim, umbandista sim, e para frente, um ajudando o outro. Bom, muito bom, muito bom. Entrou aí um comentário de uma dirigente de terreiro, o Alessandro, está aí na tua tela, antes de eu passar para a Cláudia. Está aí, a Mercina Maria Barreiros. Eu sou Yalorixá Mercina, de Iemanjá. Eu dirijo a tenda Cabocla Jurema, que funciona há quase 40 anos. Já estamos na 3ª geração, netos e bisnetos. Caramba! Sem falar nos médios jovens. A respeito dos evangélicos, eu me dou muito bem com eles, que aparecem aqui. Eles me respeitam, eu os respeito, e no domingo pela manhã eu saio para a mata. E aí ele vai para seu culto. E meu vizinho nunca falou nada de mim nas sessões, graças a Deus. O Júlio Ribeiro é babalaô do Centro Espírita de Umbanda, Oxóssi e Xangô. O Júlio e a esposa dele, a Elorixá, Babá Eloana de Xangô, são crias dos terreiros de Teresópolis. Ele, do Centro de Umbanda, Oxóssi e Xangô. E ela, do CEUOB. Né? E recebemos a doutrina de levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Cláudia, nossa poetisa, Cláudia. Os seus poemas são sobre o quê, normalmente, Cláudia? Sobre a vida, sobre o quê? Sobre tudo, todos os temas. Tudo que o coração sente, que a alma quer falar, a gente coloca ali no papel. E onde é que se lê esses poemas? Onde é que se lê? Olha... Bom, eu tenho feito algumas coletâneas. Esse mês sai essa daqui, coletânea Palavra em Ação, que foi um projeto que eu fiz aqui na editora Alecrim, que é a nossa editora aqui também. E se vocês quiserem também publicar seus textos, vou aproveitar o jabá, pode mandar para a gente. Editora Alecrim. Editora Alecrim. A gente Mas já bota aí. Como é que você fala com a editora Alecrim? Aliás, eu não entendo, Lília, por que você não escreve um livro? Ou pelo menos alguma coisa. Vamos escrever livros. Não, eu não entendo. Você imagina, pelo amor de Deus. O Alecrim, como é que fala com a editora Alecrim? Então, você pode... Vou falar um endereço mais fácil. Pode ir pelo Instagram, @jornal.alecrim. @jornal.alecrim. Isso aí. Já pode chamar pelo direct por lá também. Pode falar comigo direto. Cláudia Coelho Autora, @Cláudia Coelho Autora, tudo junto. E aí já tem acesso. Peraí, Cláudia o quê? Cláudia Coelho Autora. Que aí minhas redes estão com esse nome. Cláudia Coelho Autora. Isso. Digita aí, Alessandro. Alessandro, acorda, Alessandro. Cláudia Coelho Autora. Isso, é fácil, né? Dá pra... E aí a gente mostra tudo que tem muita coisa legal, tem eventos, tem tudo. Aproveito para agradecer. Cláudia, você está fazendo aí a propaganda da editora Alecrim, mas você não falou as suas considerações finais, Cláudia. Então, minhas considerações finais são só agradecer. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre a religião que a gente tanto ama, a gente já emana uma boa energia para tudo isso aí, para toda essa egrégora que nos abençoa tanto. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a vocês, agradecer a Merilane, que me acionou, agradecer a minha mãe no santo, Neliane Oliveira, e o meu avô no santo,
Delmo Ferreira, não poderia deixar. Delmo, grande Delmo. É claro. Falar em Teresópolis e não falar no Delmo... Pois é, não pode, né, gente? É mais ou menos ir ao Vaticano e não falar no Papa, né? É, bem assim. Agradecer ao pessoal do Quintal das Artes, que ficou em peso aqui na live com a gente hoje. O Bimbinho do Quintal também. A mãe dele era uma grande mãe de santo aqui em Teresópolis, assim, muito, muito, muito. Enfim, e ela pode participar, Cláudia. Manda, o Alessandro fala com ele para participar. A gente tem que conversar, conhecer, ué. Não é isso? Hoje, olha, a gente teve com o Maxwell, teve com a Verônica, teve com a Lília. O Maxwell está lá na Gamboa, né? A Lília está em Magé, não é isso, Lília? Não, na Taquara. A Verônica que está em Magé. Jacarepaguá, Taquara, Jacarepaguá. É isso aí. É importante, Cláudia, isso daí. Você está em Teresópolis agora, né? Estou em Teresópolis agora, isso mesmo. Aí aqui tem... Eu passei até para a Mary alguns telefones, eu estou procurando de outras pessoas também para convidar. A Mary é minha heroína. A Mary é uma lutadora, uma guerreira. Ela e a irmãzinha dela também são lindas. E se Deus quiser, futura prefeita de Magé. Se Deus quiser, na fé do país. Guapimirim. É uma guerreira. Vou te contar uma coisa. Aquilo ali é um trator, rapaz. A professora Meire é um trator. Bom, eu sou fã dela, sou altamente suspeito, porque eu gosto muito dela. Né? A irmã dela também é espetacular. O apelido da irmã dela a gente já botou Pimentinha. Combina. Em reunião, baixa um caboclo nela, de repente, que ela enquadra todo mundo. A irmã Meire é mais equilibrada, mas quando baixa o caboclo lá na irmã, nossa senhora, é uma pimenta aquilo ali, né? Parece Arrabiata. Arrabiata, quem é descendente italiano? Tinha aí um descendente... Ah, não, é a Zilésia, é descendente italiano, Verônica. E a arrabiata é um prato que é o penne com molho de tomate, só que com muita pimenta. É um prato típico italiano, né? E a arrabiata é aquilo... Muita gente pensa que é apimentado, mas... A tradução literal de arrabiata é enraivecido. Pronto, entendeu? E é assim que a irmã da Meire é, né? Arrabiata, não é isso? Amigos, chegamos ao final. Um beijo carinhoso. Eu peço que todas as entidades de vocês, poxa, nos protejam, nos guardem, nos abençoem. Gostaria muito de tê-los novamente, né? Assim que ficar pronta a edição do programa, a gente vai mandar para várias emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes, né? E eu me sinto muito honrado, Maxwell, de tê-lo, Verônica, minha querida Lília, Claudinha, vocês são fantásticos, tá certo? E obrigado pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Um beijo grande para vocês. Estamos juntos. Obrigado.